Bem-vindos a uma terra nunca antes vista. Uma aventura aérea por paisagens épicas. Onde pessoas incríveis vivem em lugares espetaculares. Perto de animais selvagens famosos do mundo. É hora de ver a África de cima. Esta é a Etiópia. Uma terra de extremos. Vastas terras vulcânicas, montanhas imponentes e lagos deslumbrantes. Lar de algumas das criaturas mais raras da Terra. É uma nação espiritual, onde religiões ancestrais prosperam em locais extraordinários. Bem-vindos à Terra do Encanto. Esta é a Etiópia vista de cima. A Etiópia, no chifre da África, é um país moldado por terremotos e vulcões. Rodeada pelas montanhas e desertos de 5 nações, é o país sem litoral mais populoso do mundo. Esta jornada aérea começa no norte árido. Atravessando as terras altas do norte, a jornada segue o Vale do Rift até as dramáticas cadeias de montanhas do extremo sul. A primeira parada é aqui, perto da fronteira do país com a Eritreia. Esta paisagem de outro mundo é conhecida como a Depressão de Danakil. Ela fica a 125 metros abaixo do nível do mar. E ainda está afundando, pois está localizada no cruzamento de 3 placas tectônicas ativas. Este é o lugar mais quente da Terra. A chuva raramente cai, e qualquer gota que o faça evapora rapidamente. Mas há água aqui. Ao norte, Dalol em Danakil tem a maior cratera mundial, com muitas fontes termais. Mas essas poças vibrantes são tão ácidas quanto o ácido de bateria. Elas são aquecidas a um ponto de ebulição pelo magma que flui logo abaixo da superfície. A água salgada reage com o enxofre, cobre e ferro presentes no magma. Isso cria cores vibrantes. O cloro paira no ar. Em alguns locais, é forte o suficiente para matar. Esta é a natureza em seu estado mais extremo, mas, para testemunhar o verdadeiro poder das forças tectônicas em ação, é preciso viajar até o centro de Danakil. Com mais de 600 metros de altura, o vulcão Ertaal ainda pulsa com vida. Significando montanha fumegante na língua local, é o vulcão mais ativo da Etiópia. Ele gerou um dos 8 lagos de lava ativos da Terra. Sua fumaça tóxica pode ser vista a quilômetros de distância. O povo Afar crê ser a entrada do inferno. Por séculos, eles viajaram por essas terras hostis em busca dos minerais mais lucrativos. Essas vastas planícies já fizeram parte do Mar Vermelho, até que vulcões emergentes as isolaram.
A água evaporou, deixando para trás 40 quilômetros quadrados de sal. Em partes, o sal tem 76 metros de fundo. Os Afar o chamam de ouro branco. Os mineradores soltam enormes placas da superfície. Habilmente, elas são esculpidas em tijolos para serem empilhadas em seus preciosos camelos. Esses animais aguentam carregar 30 blocos de sal e andar 2 ou 3 dias até o mercado. Mesmo sob o calor escaldante, os mineradores Afar produzem cerca de 1 milhão de toneladas de sal por ano. A viagem vai para leste, a Tigray. A terra aqui ainda é árida. Mas alguma chuva cai, e a maior parte da população vive como agricultores, criando animais e cultivando grãos como trigo e cevada. Mas algo mais criou raízes em Tigray. O cristianismo chegou há mais de 1.700 anos. E suas origens ainda são evidentes nessas falésias de arenito. Esculpida no alto das rochas, está a igreja mais inacessível da terra. Seu sacerdote sênior, Gebre Rufael Ashrus Fuzeia, não sofre de vertigem. É uma subida angustiante para o trabalho todos os dias, e sua congregação também precisa fazê-la. Acredita-se que esta igreja foi estabelecida por Abuna Yumata, um dos 9 santos que viajaram à Etiópia vindos de Bizâncio no V século. Talvez um Buna Yamata, construído alto para o seu Deus. Para o sacerdote sênior, os esqueletos de seus predecessores são um lembrete constante de nossa breve passagem por esta terra e de uma vida além da morte. Atravessando as montanhas a leste e no alto de um planalto, encontra-se a antiga e sagrada cidade de Aksum. Foi a capital do primeiro reino etíope, fundado no final do século I. Um império enriquecido pelo comércio entre a Índia e o Mediterrâneo. Esses monumentos de pedra com 20 metros de altura, no centro da cidade, foram construídos entre os séculos III e IV. São os túmulos de reis antigos. Esta forma de meia-lua representa o deus da lua, de uma era anterior à chegada do cristianismo aqui. No lado oeste da cidade, alguns dizem que estas ruínas são o palácio da rainha de Sabá. A Bíblia diz que ela encontrou o rei Salomão em Jerusalém. E, segundo a lenda, o filho deles, Menelik, tornou-se o primeiro rei da Etiópia e trouxe a Arca da Aliança de volta de Jerusalém para ser guardada em grande segredo aqui, na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Hoje, Aksum é o local sagrado mais importante do país, um ponto de peregrinação e adoração. A Igreja Ortodoxa Etíope continua a seguir os ensinamentos, práticas e tradições cristãs primitivas. O imperador Haile Selassie construiu esta catedral em 1965 para honrar a herança religiosa da cidade. A Etiópia permanece predominantemente cristã, embora 1/3 da população seja muçulmana atualmente.
A próxima etapa da jornada segue mais para o sul, em direção à maravilha das montanhas Simien. Conhecido como o Teto da África, 80% dos picos mais altos do continente estão aqui. Elas começaram a se erguer 30 milhões de anos atrás, quando fissuras na terra inundaram o chifre da África com uma milha de lava. Nas encostas, ainda é possível ver colunas daquela lava, congeladas no tempo. Milênios de erosão esculpiram precipícios íngremes, deixando picos imponentes e planaltos elevados. Este domínio elevado é lar de animais encontrados apenas aqui. Eles foram isolados do mundo exterior por éons, devido aos penhascos íngremes. Planando sem esforço acima de tudo está um dos maiores raptores do mundo, o abutre barbudo. Com uma envergadura de mais de 2 metros, eles voam sozinhos em busca de alimento, atingindo velocidades de 130 km por hora e planando a alturas impressionantes, com quase nenhum bater de suas asas gigantescas. Eles são os mestres das térmicas. Corvos de bico grosso comem uma carcaça animal. Mas o abutre barbudo não quer carne. É o único animal no mundo que se alimenta quase exclusivamente de ossos. Seus estômagos incrivelmente ácidos conseguem digerir facilmente ossos que pesam até 4 kg. Eles também são a única ave conhecida por se decorar. Eles tingem suas penas brancas como a neve de um tom vermelho ferrugem, banhando-se em água rica em óxido de ferro. Porque fazem isso permanece um mistério. Muito abaixo, nos planaltos, vive uma espécie única da Etiópia. Macacos gelada vivem quase só de gramíneas fartas que crescem aqui. Primatas que comem grama eram muitos, mas agora os geladas são a única espécie que sobrevive. Sua dieta de grama significa que eles passam a maior parte do dia sentados, escolhendo seu alimento. Polegares e indicador curto permitem preensão de pinça para arrancar grama. Machos alfa pesam quase o dobro das fêmeas e têm direitos exclusivos de acasalamento. Apesar de parecer no comando, outros machos almejam seu trono. Para ser rei, ele precisa manter as fêmeas felizes. Se não as agradar, elas escolherão outro macho para substituí-lo. Na maioria dos babuínos, inchaços na garupa sinalizam a prontidão sexual. Mas o gelada passa tanto tempo sentado que a evolução, em vez disso, lhes deu uma mancha vermelha no peito. Os peitos das fêmeas ficam radiantes e com bolhas quando prontas para acasalar. Essa característica distintiva rendeu aos geladas o apelido de babuínos de coração sangrento. Vivem em grupos unidos, mas misturam-se a outras tropas para formar manadas enormes. Tantos indivíduos conseguem conviver em relativa harmonia porque há pouca competição pela grama abundante. O reino aéreo dos geladas se estende até onde a vista alcança. Muito abaixo deles, em uma cordilheira a 2.000 metros acima do nível do mar, fica o local de um reino completamente diferente. É a antiga cidade de Gondar. Ela foi fundada pelo imperador Fasilides como capital da Etiópia em 1635. Ele consolidou sua autoridade ali com um impressionante castelo. Fazil Gebi foi o primeiro castelo construído por e para africanos.
Sua arquitetura é uma mistura de influências portuguesas, mouriscas e etíopes. Ele foi projetado para defender a independência da Etiópia contra a Europa. E, ao mesmo tempo, proporcionava um estilo de vida luxuoso para o imperador. Logo após a cidade, como um toque final de estilo, Facilidus construiu uma casa de banho digna da realeza. Este palácio fortificado situa-se dentro de uma piscina retangular e é acessado por uma ponte levadiça de pedra. Figueiras de bengala crescem nos muros, suas copas dão sombra em dias quentes. Todo o mês de janeiro, ele é preenchido para um festival que celebra o batismo de Jesus, com os participantes mergulhando na água para renovar seus votos cristãos. A água nesta região é abundante, recebendo 80% da precipitação anual total do país. E a poucos quilômetros ao sul, essa abundância de água toma forma no Lago Tana. Com 3.673 quilômetros quadrados, ele é o maior lago da Etiópia. É cedo pela manhã e os moradores locais estão chegando para o café da manhã. São pelicanos brancos, criaturas altamente sociáveis que formam grupos para se alimentar juntos, usando sua bolsa como uma concha que se enche de água e, com sorte, de peixes. Pelicanos não são os únicos caçadores no Lago Tana. As águias pescadoras são os reis destas águas. Elas capturam presas a mais de 100 km por hora. Mas os pescadores locais têm uma abordagem mais tranquila. Eles levam os peixes ao mercado, alimentam suas famílias e, às vezes, até compartilham as sobras. É um modo de vida que permaneceu inalterado desde o século IX. Conheça Kazahun, de 38 anos. Ele é um pescador de quarta geração que viveu aqui por toda a sua vida. Conhecimento incrível das águas do lago. ምን አሰግራቸው እዚህ ጣና ሶስት አይነት አሳ ነው ያሉ። እኛ ነጭ አሳ፣ ቀረሶና ቀይ አሳ ብለን ወይም አምባዛ የሚባለው ናቸው። ቀረሶን በተለይ ቀረሶ የኛ ጣና ሐይቅ ቀረሶ በጣም ተፈላጊና ተወዳጅ ነው። Encontrá-los é mais fácil dizer. Os pescadores daqui pescam à moda antiga. Munidos de pequenas redes e muita paciência, eles conhecem os locais privilegiados do lago. Vida solitária, mas trabalham juntos para manter peixes. አሁን ምንድነው እኛ በማህበሩ ስር ነው ያለና የሚዋለዱበት ሰዓት አለ አሳዎች። አሁን ከሰኔ ጀምሮ ወላጆች ሰዓት ነው የሚባለው እና ሰኔ እኛ እናቆማለን። Redes modestas garantem que eles nunca pescam além do necessário, assegurando a abundância do lago. Após passar horas em águas abertas, chega a hora de recolher a pesca. No entanto, a pesca de hoje é uma grande decepção.
Colheitas escassas como esta estão se tornando a norma. Uma nova geração de pescadores, utilizando barcos a motor, redes maiores e pescando o ano inteiro, está afetando os estoques de peixes do lago. አንደኛ አሁን በፊት የነበረውና አሁን የነበረው ቀንሷል። ቢያንስ ከግማሽ ፐርሰንት ቀንሷል። ይህም አንደኛው ዋናው አስጋሪውም በዝቷል። አስጋሪውም ብዛትም አለው። እንደገና ደግሞ ህገወጥ መረብም አለ። Mudanças no lago causam impacto. እንትኖችም አሁን በፊት የጥልቀትም ነበረው። አሁን ጥልቀቱ እየቀነሰ መጥቷል። ምክንያቱም እነዚህ ገባር ወንዞች አሉት። እነዛ ገባር ወንዞች አፈርዘው ይመጣሉ። ያንም ደለል የመሙላት እንትን ስላለ የዛም ምክንያት ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። O mundo moderno está invadindo. Contudo, se as novas gerações estiverem dispostas a se adaptar e trabalhar ao lado de pescadores como Casa 1, este modo de vida tradicional poderá ser preservado. Na margem sul do Lago Tana fica a cidade de Bahir Dar. Todos os anos, 130 mil turistas vêm aqui para apreciar o lago e visitar outras atrações impressionantes. Não muito longe da cidade, as águas do Lago Tana desaguam em uma imponente cachoeira. Em 1770, o explorador James Bruce identificou este local como a nascente do Nilo Azul. Os habitantes locais chamam-na de Tissabé ou Grande Fumaça. Estas águas turbulentas viajarão por 1.500 quilômetros a noroeste até o Sudão, onde eventualmente se encontrarão com o Nilo Branco. Mas um marco mais recente também serpenteia pela paisagem montanhosa. Construída pelos chineses, esta estrada é uma ligação vital para essas regiões remotas. Conecta Etiópia sem litoral ao porto de Djibouti, garantindo o fluxo de mercadorias. Desviar da estrada leva a uma jornada pelo passado. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas visitam esta região, mas não de carro. Eles vêm a pé, como peregrinos. Este local abriga uma das mais impressionantes obras de arquitetura religiosa do mundo. Situada a 2.500 metros de altitude, no ar rarefeito das terras altas da Etiópia, está a cidade de Lalibela. O local abriga 11 igrejas antigas, cada uma esculpida em um bloco de pedra. Parece projetado para ser visto de cima. Construído no século XII, o complexo era o projeto apaixonado do rei Lalibela, que jurou edificar uma segunda Jerusalém na África. Todas as igrejas foram escavadas no solo, com as ferramentas mais básicas e sem argamassa ou madeira. Cada construção é rica em arquitetura e design complexos, interligadas por um túnel de 1 quilômetro. E a obra-prima de todas elas é a Igreja de São Jorge. Não existem registros que detalhem como essas belas igrejas foram construídas, mas os devotos não têm dúvidas. Foi obra de anjos. A época mais importante em Lalibela é a Páscoa, quando milhares de peregrinos chegam aqui para a Semana Santa. Eles vêm para celebrar a ressurreição na Jerusalém da África. Todos os dias, eles se movem de igreja em igreja, esperando que Deus ouça suas preces. É um tempo de jejum que atinge seu clímax no sábado de Aleluia.
Vamos! As igrejas estão cheias e centenas de pessoas estão nas ruas. A expectativa. Amanhã o jejum termina. Cabras, ovelhas e galinhas estão sendo compradas nos mercados. Durante a tarde, os cânticos e hinos atingem novas alturas. As celebrações continuam pela noite adentro. Os fiéis lotam a igreja por volta da meia-noite, onde os sacerdotes leem os evangelhos e os salmos de Davi, exatamente como fizeram por séculos. O linho branco é a cor da cerimônia. Uma folha de grama amarrada na cabeça representa a coroa de espinhos de Cristo. A congregação canta até as primeiras horas da manhã. Pela manhã, o jejum termina. É um momento de alegria para pessoas como a Shanafi e sua família. Hoje é domingo de Páscoa, após 55 dias de jejum. O jejum acabou, então agora comemos qualquer refeição que quisermos, como laticínios, carne, o que for. Todos comem do mesmo prato. Ao lado de um delicioso ensopado picante, o injera, um pão achatado e esponjoso, representa a carne de Cristo. E há iogurte, assim como o difudabo. É um pão pesado e aromático, assado em folhas de bananeira para grandes ocasiões. Para nós, como família, começamos o jejum juntos, então também temos que quebrá-lo juntos. É uma celebração de alegria pelos próximos 50 dias até o Pentecostes. Deixando a paz de Lalibela, o próximo passo da jornada é a capital da Etiópia, situada a 340 quilômetros ao sul. Em 1886, a cidade foi nomeada Addis Ababa, que significa Nova Flor. É a cidade mais alta da África e lar de mais de 5 milhões de pessoas. E a cidade faz jus à promessa de seu início. A cidade hoje está se modernizando rapidamente. Sua linha do horizonte, seus sistemas viários e o metrô são um testemunho de uma vasta transformação urbana. Mais pessoas vêm para Addis em busca de trabalho. Sendo a única nação africana subsaariana a nunca ter sido colonizada, é apropriado que a sede da União Africana esteja localizada em Addis. A arquitetura ambiciosa inclui um edifício de 100 metros de altura e um vasto centro de conferências circular, onde líderes africanos se reúnem para discutir comércio e segurança. A economia da Etiópia está em ascensão. E, embora a pobreza persista, há uma energia e otimismo inegáveis nas ruas de Addis Ababa. O espírito empreendedor do país pode ser visto em Makato, o maior mercado a céu aberto da África. Cerca de 500 mil pessoas passam por aqui todos os dias. Isso inclui as 200 mil pessoas que vivem e trabalham no distrito. Pode-se comprar praticamente qualquer coisa aqui, incluindo alimentos, têxteis e produtos eletrônicos importados.
E a barganha é um modo de vida. Os moradores locais gostam de dizer que por aqui se pode até barganhar por uma nova alma. O mercado contribui com até 25% da receita anual de Addis Ababa. Assim, apesar dos edifícios modernos da cidade, Makato é o verdadeiro centro econômico de Addis Ababa. Pairando sobre as ruas congestionadas e poluídas de Makato, na periferia da cidade, está o Monte Entoto. E em suas encostas, os etíopes estão desempenhando seu papel em um movimento inspirador. Conheça Makoyo Mamu. Ele lidera uma equipe de plantadores de árvores. Um projeto é este, o Parque Natural de Endedoto. E estamos plantando mais de 600.000 árvores aqui. Plantaremos mais de 165 hectares em terras indígenas este ano. É um trabalho minucioso, mas o plantio de árvores de hoje é um pequeno elo em uma resposta ao aquecimento global que se estende por toda a África. O projeto une 11 países. É chamada de Grande Muralha Verde. E seu objetivo é plantar árvores por 8.000 quilômetros ao longo da borda sul do Saara. Essa zona desértica em expansão tornou-se a linha de frente das mudanças climáticas e milhões de moradores locais já enfrentam seu impacto devastador. O plantio de árvores reverte a desertificação ao prevenir a erosão do solo e fornecer nutrientes para o crescimento de outras plantas e culturas. Mudanças climáticas são sérias. Feliz em trabalhar aqui. Uma vez concluída, a Grande Muralha Verde será a maior estrutura viva do planeta, com um tamanho 3 vezes superior ao da Grande Barreira de Corais, representando um símbolo global da humanidade no combate à sua maior ameaça. Pessoas como Makoyo Mamu trabalham juntas para construir um mundo melhor para as futuras gerações. A próxima etapa da jornada deixa Addis Abeba, seguindo a primeira via expressa do país, que entrou em operação em 2014 e já atendeu a mais de 30 milhões de veículos. Mas não demora muito para que esta moderna obra de engenharia cruze uma paisagem ancestral. A alguns quilômetros da cidade, as montanhas desaparecem e um vale exuberante se estende para o sul. Este é o Grande Vale do Rift, formado há 30 milhões de anos, quando a atividade vulcânica na depressão de Danakil rasgou a terra, criando uma fenda que se estende por 5.630 quilômetros ao longo de todo o leste da África, até Moçambique. Suas altas paredes de planalto revelam o quanto o terreno cedeu. O Vale do Rift é um mundo à parte. É uma região exuberante de campos, florestas e colinas ondulantes, rica em biodiversidade, que abriga centenas de espécies de aves e grande parte da variada vida selvagem da África. Uma espécie está cada vez mais difícil de encontrar. Conservacionistas monitoram a área pelos céus. A equipe vasculha a paisagem em busca de um dos mamíferos mais raros da Etiópia. São os elefantes. Desde a década de 80, o país perdeu 90% de sua população. A caça ilegal, a perda de habitat e os conflitos com agricultores têm cobrado seu preço.
Agora, manadas como esta no Vale do Rift fazem parte da única população viável de elefantes no chifre da África. Saber exatamente quantos restam é uma parte essencial de sua conservação. A equipe percorre milhares de quilômetros, contando cada elefante. É um trabalho lento, mas os dados coletados ajudarão a garantir que as incríveis paisagens e a vida selvagem da Etiópia sejam protegidas para as futuras gerações. A jornada segue o Vale do Rift para o sul. À medida que se formou através do país milhões de anos atrás, o vale abriu cânions que se encheram de água, criando uma cadeia de lagos interconectados. Um deles é o Lago Langano. Enxofre dá ao lago coloração marrom. Muitos acreditam que a água tem propriedades curativas. É, certamente, o único lago na Etiópia livre de esquistossomose, tornando-o um local seguro para nadar. Nas margens do Langano, a vida selvagem é abundante. Um homem que conhece bem essa realidade é o fotógrafo Aziz Ahmed. Ele construiu sua casa à beira do lago. Quando comecei a crescer, passei a amar a vida selvagem. Então comecei a fotografar e a fazer filmes. Aziz é o fotógrafo de vida selvagem mais famoso da Etiópia. É motivado pela paixão pelos lugares selvagens de seu país. E agora, ele usa sua câmera para educar e inspirar o povo da Etiópia. Nossos mais de 100 milhões de cidadãos precisam saber a beleza de nosso país. Posto fotos e vídeos de vida selvagem para mostrar seu significado. Mas ele sempre terá uma relação especial com os leões, uma relação que foi moldada por uma tragédia. Meu pai era caçador profissional quando eu tinha 9 anos. Primeiro ele atirou no leão, que em seguida atacou meu pai. Ele não conseguiu voltar ao acampamento e, tão ferido, acabou falecendo. Em vez de vingança, essa experiência inspirou a futura carreira de Aziz. Fui ao local onde meu pai foi morto pelos leões. Vi o leão e quis fazer um filme e viver com ele. Leões etíopes, com jubas escuras, foram considerados extintos até que 50 foram redescobertos em 2016. Agora, Aziz está empenhado em documentar suas vidas e está criando uma fundação para protegê-los. 40 quilômetros ao sul do Lago Langano fica Shashamane. É uma cidade movimentada com mais de 100 mil pessoas, mas para algumas centenas de moradores que vivem nos arredores, é mais do que uma cidade. É a Terra Prometida. Elu Tefari, também conhecido como Bandi, é um dos muitos rastafaris que voltaram para a África, vindos do Ocidente, para viver em Shashamane. Na Etiópia, esta é a terra prometida, a terra de Sião. É tudo para nós. Nós viemos e escolhemos, assim como Haile Selassie escolheu esta terra para nós. Haile Selassie foi o imperador da Etiópia. Sua coroação, em 1930, fez dele o africano mais famoso do mundo. Ele cristalizou o desejo dos povos africanos pela libertação da tirania de um mundo ocidental que havia escravizado seus ancestrais. Alguns até viam Haile Selassie como um deus vivo. E iniciaram uma religião, adotando o seu nome de batismo Rastafari. Ele se revelou a nós porque somos os proclamadores, o que significa que vamos defender e anunciar o nome dele. Os Rastafaris celebram Haile Selassie fumando cannabis,
trançando os cabelos em dreadlocks e com batucadas e cânticos. Essa música, esse ritmo, essa melodia, nós usamos para louvar o Altíssimo. Essa comunidade em Shashamane remonta aos anos 1950, quando Selassie deu 500 acres de suas terras a pessoas do Ocidente que desejavam repatriar. Vivi 4 anos e meio no Reino Unido. Vir para cá foi um choque cultural. Adaptei-me e pensei no que faria. Bandi encontrou uma solução nas bananas. Ele utiliza quase todas as partes da planta para criar estas incríveis obras de arte. Eu uso as folhas e o tronco da árvore. Não utilizo cores, nem tintas, nem verniz. Tudo é natural. Ganhou reconhecimento mundial e suas obras chegaram a colecionadores como o ex-presidente Ronald Reagan. O rastafarianismo também se espalhou pelo mundo, impulsionado pela explosão de um movimento musical na Jamaica. Os jamaicanos vieram aqui, ouviram a canção, voltaram e improvisaram sobre ela, transformando-a em reggae, ao qual deram esse nome. Mas a canção e o ritmo são da Etiópia. E o tambor continua sendo o coração essencial da comunidade Rastafari em Shashamane. Poucos quilômetros mais ao sul, encontra-se a região de Sadam e sua capital, Oassa, uma cidade próspera à beira do lago com uma população de cerca de 316 mil pessoas, além de universidade, aeroporto e shoppings. Foi uma descoberta feita aqui, há 1000 anos, que influenciou o mundo inteiro. E qual o seu nome? Coffea arabica, ou, simplesmente, café. Estima-se que 2 bilhões de xícaras de café são consumidas por dia no mundo. 60% da renda estrangeira da Etiópia vem do café. A maioria dos grãos vem desta região, cultivados em pequenas propriedades, como esta, nos arredores de Oassa, administrada por Kabedi Germano. ቡና ከዚህ በፊት በቆሎ አምራች ነበረና በቆሎ ትርፋማ ስላልሆነ ቡና ይሻላል ብዬ ወደ ቡና ለወጡ። O café cresce melhor em altitudes elevadas. Kabed cultiva a 1.500 metros acima do nível do mar. Plantas levam 7 anos para amadurecer. As primeiras bagas são tão verdes quanto as folhas, até começarem a amadurecer, ficando primeiro amarelas e depois atingindo um vermelho intenso e brilhante. ክረምት ጊዜ ሲያርምና ኮምፓስቶ ጨምሮ ጊዜ ጠብቆ መስከረም አካባቢ ይቀላል። መስከረም መቀላ ይጀምራል። ዋናው ከጥቅምት እስከ ታኅሳስ ድረስ ያቀላውን ለቅሞ ክፍት ቦታ አልጋ ሰርቶ አልጋ ላይ ያደርቃል። Os etíopes são, é claro, grandes apreciadores de café e levam isso muito a sério. Tudo gira na antecipação. E ninguém entende isso melhor do que a filha de Kabed, Kanet. ቡናው ተፈልቶ እስኪወጣ ድረስ እንደ እንግዳ ተቀምጦ መጠበቅ፣ መረጋጋት፣ አለመቸኮል ማለት ነው። O primeiro passo é lavar os grãos. Isso os limpa e os hidrata antes do segundo passo, que é torrar os grãos. E aquele aroma inebriante preenche o ambiente. Agora todos querem uma xícara de café. Mexer garante e torra o uniforme dos grãos. Quando os grãos ficam pretos, eles são moídos com pilão e almofariz. ሊያስተማረችኝ እናቴ ናት። አስተምራኝም ስታፈላ አይቼም ነው እና ደግሞ ሳፈላ ከሷ ትንሽ ለማሻሻል እሞክራለሁ።
E, finalmente, é hora de desfrutar de uma xícara fresca de café etíope. Kabed e família farão isso 2 ou 3 vezes ao dia. Para os etíopes, o processo é uma jornada espiritual. Momento para refletir e conversar. Contraste marcante com a cultura instantânea de hoje. Bem acima da plantação de café de Kebede, encontra-se o Parque Nacional das Montanhas Balai. Abrangendo mais de 2.000 quilômetros quadrados, é uma paisagem deslumbrante de montanhas, vales profundos e vastas extensões de floresta. Bali foi nomeado Patrimônio Mundial, comprometido a proteger animais e plantas medicinais encontrados apenas na Etiópia. E muitos deles vivem aqui, acima da linha das árvores, no maior planalto de alta altitude da África. A mais de 4.000 metros, nas nuvens, é uma paisagem árida e inóspita, onde as temperaturas frequentemente caem bem abaixo de 0. Toda a vida aqui teve que se adaptar. A lobelia gigante consegue sobreviver ao congelamento. Ela finca suas raízes profundamente na terra para ter acesso à água, armazena-a e cresce alta para permanecer acima do solo congelado. Mas uma criatura vive bem abaixo da superfície. Trata-se da toupeira-rato gigante. Este planalto afro-alpino abriga toda a população global. As toupeiras-rato gigantes passam apenas 20 minutos por dia acima do solo, procurando por alimento. Com olhos e narinas no topo da cabeça, como um periscópio, elas podem procurar predadores antes de ousarem sair. Elas têm bons motivos para serem cautelosas. São a principal fonte de alimento para o governante deste elevado domínio. É o lobo etíope. Este predador de topo é altamente sociável. Ele vive em matilhas, mas caça sozinho durante o dia para maximizar suas chances de capturar toupeiras-rato. Com poucos lugares para se esconder, este lobo espreita silenciosamente a paisagem. Espera que uma toupeira-rato surja. Ao avistar a presa, aproxima-se sorrateiramente. As toupeiras-rato têm visão fraca. No entanto, elas são extremamente sensíveis às vibrações do solo. Foi por muito pouco. O lobo etíope pode enfiar seu focinho longo na toca como uma lança. Mas, se for tarde demais, resta apenas um bocado de lama para o almoço. Outra tática é desenterrar a toupeira-rato. No entanto, no final, a paciência compensa. Uma toupeira-rato se afasta um pouco demais de sua toca. A comida aqui no Planalto é abundante, mas o futuro do lobo etíope está em risco. É agora a espécie de canídeo mais rara do planeta. Está ameaçado pela perda de habitat, perseguição e doenças letais como a raiva. As montanhas Balai são seu último refúgio. E hoje, restam menos de 500. A Etiópia é uma terra de extremos.
Enquanto algumas paisagens violentas são quase inabitáveis, outras regiões nutrem a vida. As montanhas mais altas da África são um oásis para algumas das criaturas mais singulares do mundo. A diversidade da vida aqui só é igualada pelas muitas tradições e rituais antigos de seu povo. Enquanto as cidades incorporam um espírito de empreendedorismo na nação mais independente da África.